Olá, amigos e amigas. Uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde. A Érica escreveu aqui atrás, olha, tenho um emprego estável, formação na minha área, que é a da saúde, mas amo teologia. Durante minha vida, sempre deixei de lado o que realmente queria por não acreditar e dar ouvido aos que me querem bem, né? Me desestimularam, tenho essa questão, fico com a sensação que não estou vivendo o que deveria. Ok, Érica. Você se vê num emprego, num trabalho, que foi o que você foi estimulado, foi o que você foi estimulada, né, a seguir, né, certamente com aquelas ênfases iniciais, né, que eu estava falando aqui no início, mas o que você realmente ama é a teologia, né? E durante minha vida deixei de lado o que realmente queria por não acreditar e por dar ouvido aos que não te queriam bem, né? Eles então te desestimularam e você tem essa questão com a sensação que não está vivendo o que deveria. Olha, Érica, eu vou responder a sua questão com uma experiência pessoal, tá? Uma experiência pessoal de vida, né? Eu trabalho hoje com a psicologia, mas a minha primeira formação foi como técnico em edificações. E na época em que eu fiz o curso técnico, eu era muito engajado dentro da igreja e trabalhava meio que com a filosofia de que psicólogo de crente é Jesus. Inclusive eu tenho pessoas conhecidas, né, que a gente ri um bocado dessa minha mentalidade naquela época. Falo em específico até uma prima muito querida e muito amada, que na época ela estava fazendo psicologia e eu a recriminei como uma perda de tempo. Uma perda de tempo, e aí depois, de alguns anos depois que eu comecei a fazer a faculdade, ela falou, Felipe, você está fazendo faculdade de psicologia? Falei, pois é, né? A gente está aí em constante metamorfose e mudança, né? Quem te viu e quem te vê. Mas, enfim, eu comecei a fazer o curso técnico em edificações. Meu pai era arquiteto e ele disse, Felipe, faz o curso técnico até você se interessar por alguma área e aí você depois faz a faculdade. Então eu fiz o curso técnico. Do curso técnico, ao invés de eu ir para a faculdade, eu ainda fiz um seminário de teologia. E foi no curso desse seminário de teologia, porque se eu saísse do curso técnico direto para a faculdade, eu teria feito arquitetura, porque naquela época ainda não tinha se desdobrado nada mais intenso, né, em relação a uma carreira a seguir. E quando eu já estava terminando o terceiro ano do seminário teológico, eu conversando com o meu pai, e a princípio já tudo orquestrado para eu fazer arquitetura, ou seja, seguir a área dele, eu conversando com o meu pai acerca das coisas da alma, da mente, o meu pai virou para mim e falou, Felipe, você não vai ser arquiteto de prédios, não, você vai ser arquiteto de almas. E aquilo entrou dentro de mim num rebuliço que eu fiquei pensativo, assim, poxa pai, eu realmente, eu não desgosto da área técnica, mas dizer que essa área técnica me realiza, eu também vou estar mentindo. Então o que eu faria? E aí o meu pai falou, Felipe, faz psicologia. E aí naquele momento eu fui lá ver na internet, né, a grade da matéria, e aí vi
a matéria lá e era tudo que eu gostava de ler, era tudo que eu gostava de me informar. Eu falei assim, cara, vai essa parada aqui. Vai ela, porque pode não ser o ponto último do que eu quero realizar, mas certamente entre a arquitetura e a psicologia, relativo àquilo que eu carrego como potencial, a psicologia me aproxima muito mais da minha vocação do que a arquitetura. Então eu comecei a trabalhar enquanto técnico em edificações e foi o que sustentou ali enquanto eu fazia faculdade, né? Então eu fui pagando inclusive a faculdade, trabalhando como técnico em edificações. E quando concluí a faculdade, eu ainda, na verdade, não. Quando eu concluí a faculdade, eu ainda passei 6 anos fazendo projetos freelancer de arquitetura. Eu fazia projeto de arquitetura para legalização aqui no Rio de Janeiro, para fins de habite-se. E eu fiquei durante 6 anos fazendo isso para poder complementar o orçamento, porque no início, quando eu me formei em psicologia, a psicologia não me dava retorno nenhum, eu não tinha nenhum grande nome por trás de mim, assim, para me recomendar, assim, Felipe, olha, né, eu sou Felipe, não tinha nenhum grande psicólogo, não tinha nenhum grande nome, eu tive que cavar tudo do zero. Então fui atendendo lá numa igrejinha em Bariê, e aí a gente vai atendendo aqui, depois passei para Parada Angélica, depois caí em Jacarepaguá e tudo mais, e atendendo. Atendi muita gente de graça, porque o que eu queria era fazer nome, e eu entendia que a melhor propaganda na psicologia era o de boca em boca. Mas durante muito tempo, sabe, Érica, eu suspirava dizendo, meu Deus, a minha vocação está nessa direção, mas por que eu não posso abandonar essa área? Né? E não podia. E era uma área que, por diversas razões que eu vou aqui poupar os detalhes, ela sobrecarregava. E quando você já está desconectado com ela, então, a sobrecarga fica ainda maior. Mas eu entendi que a maneira como eu poderia vencer esse período de transição, e que no meu caso, né, levou 6 anos só para fazer a transição, sem falar nos anos anteriores, que foram aí quase uns 10 que eu trabalhei como técnico em edificações. Eu entendi que toda essa situação, ela também estava me preparando. Ela também estava... não só eu estava trabalhando nela, mas ela estava trabalhando em mim. Porque essa transição entre áreas, ela salvo você tenha um cash, né, considerável, e que você possa bancar ou ser bancado, então você consegue orquestrar essas coisas com mais rapidez e agilidade. Mas como não era o meu caso, então tudo teve que acontecer aos poucos. Porque o que acontece? Essas áreas, elas desabrocham como plantas. Se você planta uma semente, ela não nasce da noite para o dia, né? Mas se você rega, aduba e deixa em boas condições de tempo, com o tempo você vê ela começar a desabrochar, a virar um brotinho pequenininho, frágil, e daqui a pouco a crescer, a engrossar os caules, os troncos, os galhos, até se tornar uma árvore frondosa. Eu tenho várias aqui de vaso, eu gosto de cultivar plantas, e que eu trabalhei nelas desde a semente. Então essas coisas são assim que elas funcionam, né? É que às vezes a gente já fica até
tão saturado, ou às vezes um tanto quanto frustrado, e por que não ressentido, sobretudo pelo modo como você contou, né, de ter tido toda uma indução para uma direção que satisfazia muito mais aquilo que os outros gostariam que você fosse do que a sua própria vocação. Mas, minha amiga, eu sou um crédulo convicto de que nada acontece por acaso e de que no nosso passado não existem algozes, existem apenas personagens. E personagens que contribuem para uma tessitura que, por mais que o bordado possa dar voltas, que num primeiro momento a gente pensa que é um garrancho, mas sendo conduzido pelo fio do amor de Deus, com o passar do tempo, aquilo vai se transformando num desenho e numa estética indizível. Portanto, você está numa determinada área porque precisava estar nela. E se porventura você for pensar numa transição, é preciso aplicar aquilo até que eu estava falando no início. Inteligência, criatividade, de modo a você otimizar e pensar o seu tempo, a ir aos poucos cultivando essa nova semente, colocando em boa terra, colocando em condições adequadas, regando, adubando, para que ela possa ir crescendo, e no passo em que ela for respondendo, você vai então visualizando em que etapa que você está, quem sabe até chegar ao ponto de te permitir fazer uma transição. Mas há de ser que a área em que você está, até mesmo estabilizada, né, e bem colocada, isso pode ser justamente a terra fértil para você semear novas sementes. Então não desanime, sobretudo, Érica, porque você já visualizou uma direção. Existem muitos que às vezes não visualizaram ainda. Eles ainda estão ali verificando, olhando para dentro de si, né? E sobretudo, né, com essa orientação que eu tenho trabalhado aqui, de a pessoa dar pouca ênfase, não dar tanta ênfase a encontrar um sentimento arrebatador, mas de ela avaliar uma determinada área que possa colocar ela numa relação de sentido e significado com a vida, né? Portanto, nessa direção, existem pessoas que ainda estão tateando, procurando, mas você já tem essa direção. Portanto, minha amiga, entra muito aquilo que Paulo, o apóstolo, fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 7. Se você foi chamado numa determinada condição, não se exaspere a sair dela. Viva com toda a propositividade e gratidão, tentando construir ali a sua melhor versão. No entanto, se você visualizar uma oportunidade para sair daquela condição, uma vez que aquela condição seja uma condição inadequada, então aproveite a oportunidade. Então, na direção desse princípio enunciado por Paulo lá em 1 Coríntios 7, você tem uma direção, e uma direção que denuncia que a condição em que você está não é a mais adequada. Mas talvez a oportunidade para efetivar essa transição ainda não aconteceu. Mas não é porque ainda não aconteceu que não vai acontecer. Vamos então colocar terra fértil e vamos deixar essa transição caminhar, porque o caminho pode se desdobrar de formas que a gente nem imagina. O fato é, existe uma lei universal e que rege esse mundo, que quem pede recebe, quem busca encontra e quem bate se lhe abre. Portanto, persevere, sem impulsividade, sem nenhuma loucura, sem nenhuma precipitação, com todo bom senso, mas com propositividade e direção, criatividade e inteligência,
e ali você vai começar a trabalhar uma situação que com o tempo ela mesma vai te mostrando a hora de, quem sabe, fazer a transição. Ok? Então, aqui ó, até a Érica comentou mais embaixo, ó, sem problema, eu aguardo, fiz teologia e é algo que estudo com enorme prazer. Que maravilha, Érica, né? É alguém possivelmente com essa vocação. Se tem vocação, né? Se tem vocação para o estudo, possivelmente isso aponta para uma vocação na direção do ensino, né? E que assim seja, minha amiga. Aprofunde, siga, vai adubando, vai regando essa semente. Porque